o conceito do raciocínio objetivo. E obviamente a filosofia que nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Que a filosofia naturalmente entrou nessa festa, né? Agora, eu acho que vendo essa conferência desse professor, que também diz muitas coisas boas, ele também é útil nos seus momentos mais lúcidos. Porém, eu achei que ele, em última instância, seu argumento faliu, porque eu acho que ele usava uma definição, o conceito de raciocínio, que é um homem de palha. Entende esse termo? Vocês entendem? Homem de palha, um argumento homem de palha significa que em vez de realmente derrotar um homem real, você simplesmente lutou com um homem de palha, que você realmente não enfrentou a força plena do outro argumento, né? Então, porque eu acho que ele usava um conceito, uma definição de raciocínio limitado demais, e que a essência do raciocínio, se tomamos raciocínio na forma essencial da palavra, o raciocínio não seria vulnerável aos tipos de argumentos que ele dava. Por exemplo, uma pessoa que vocês estão acompanhando, né? Isso é meio acadêmico, mas à noite é uma criança. Então, por exemplo, uma pessoa que dá um argumento insistindo que esse argumento é racional, e ele está sendo racional por dar esse argumento. Mas, por exemplo, se a psicologia pode mostrar que realmente ele tem outros interesses, talvez interesses subconscientes ou inconscientes, e que está predispondo ele a tomar uma certa posição, a se apoiar em certa lógica, certo raciocínio. É isso, né? Então, nesse caso, eu diria, inclusive vou dizer agora, que até o ponto que essa pessoa não seja consciente de fatores psicológicos que influenciam seu assim chamado raciocínio, até esse ponto ele não está sendo plenamente racional. Então, o conceito de raciocínio inclui um processo diligente, um processo sério de evitar ou eliminar no processo de raciocinar influências ou fatores que não sejam completamente objetivos. Então, por isso, o que esse catedrático está atacando é um raciocínio medíocre, um raciocínio fraco. E assim podemos atacar qualquer departamento de conhecimento. Por exemplo, podemos atacar filosofia fraca ou psicologia fraca. Então, eu acho que o argumento que ele dava é um argumento homem de palha, porque o raciocínio bem entendido inclui, podemos dizer, o dever epistêmico, inclui a responsabilidade de racionalmente detectar e eliminar ideias, argumentos ou convicções que não sejam completamente objetivos. Agora, com esse prefácio, que estou falando
um filósofo. É mais perigoso do que falar com um advogado, né? Então, por isso, tenho que jogar bem, né? Então, sobre o papel do raciocínio, Prabhupada sempre dizia que a consciência de Krishna é religião e filosofia. E com a palavra filosofia, num sentido, Prabhupada usava a palavra filosofia no sentido original da palavra, de amar a sabedoria. Ou, por exemplo, e sabedoria num sentido amplo. Por exemplo, até hoje, em mais ou menos qualquer universidade, se você obtém o grau acadêmico mais avançado em biologia, esse grau é chamado doutorado de filosofia. Se você tira PhD em história, você é doutor de filosofia. Então, isso eu acho que mostra claramente o sentido original da palavra filosofia. Quer dizer, uma investigação racional, sistemática, rigorosa em qualquer domínio da vida. Agora, é interessante notar que em Bhagavad Gita, nosso livro, né? Krishna dá muita importância ao raciocínio. Por exemplo, o segundo capítulo de Bhagavad Gita é intitulado Conteúdo... Resumo do conteúdo. Então, esse resumo, Krishna caracteriza todo o capítulo como Buddhi, inteligência racional, analítica. No verso 2, o pivô do segundo capítulo é o verso 2:39, onde Krishna diz que Eisha te abhita sankhye, que tudo que já falei neste capítulo, e o primeiro capítulo que Krishna ensina, e Krishna diz que tudo que ensinei até agora é Buddhi. É Buddhi mais no sentido filosófico, Sankhya. Esha te abhita Sankhya Buddhir Yogi Tuimangshanu. E agora escuta sobre Buddhi no sentido aplicado, yoga. Porque em sânscrito, Sankhya e Buddhi significam algo como teoria e prática, ou filosofia e prática. Interessante, Krishna diz em Bhagavad Gita, Sankhya Yoga Pratakbala Pravadanti na Pandita, os imaturos. A palavra exata Krishna usa Bala, com Bala Krishna. Então, literalmente, os infantis. Quer dizer, no sentido de pessoas imaturas, alegam, afirmam que Sankhya Yoga, filosofia e prática são diferentes. E Krishna diz, Ekam api, francês. mesmo um deles, Ekamapi astitak samyak, se você pratica, ou se você se dedica muito bem, mesmo um deles, dos dois, ubayor, de ambos em português, sânscrito, uba, dá para ver a conexão. Ubayor vindate falam, a pessoa desfruta do fruto, do resultado de ambos, se domina um. Então, filosofia e prática, por isso, uma abordagem na consciência de Krishna é de levar muito a sério a parte racional da consciência de Krishna, que Krishna diz que dará a perfeição. Para pessoas que veem isso como dor de cabeça,
Tem uma coisa que dizem agora, os alternativos. Você está preso na sua cabeça, tem que sentir no coração. São pessoas assim que dão vontade de se transferir a outro planeta. Ou transferir eles a outro planeta. Porque na realidade, Krishna nos deu um coração e também um cérebro. E as pessoas que não pensam, não têm inteligência, não, meu coração me diz, muitas vezes são as pessoas que mais sofrem. Que entram em relacionamentos nos quais não deviam entrar. Que fazem coisas que não deviam fazer. Então, esse equilíbrio entre inteligência e coração. Mas Krishna diz em Bhagavad Gita que no verso 239 que tudo que acabo de explicar, todos os versos sobre a eternidade da alma e tudo isso, Krishna diz, isso é buddhi, inteligência analítica, de separar analiticamente o corpo e a alma. E Krishna diz que agora eu vou explicar na prática, yoga, na prática. Assim que Krishna, mas ele vai explicar buddhi na prática. Buddhi, então, quando Krishna diz filosofia e prática, nos dois casos, está falando de buddhi, no sentido filosófico e aplicado. Mas os dois são buddhi, inteligência racional. Então, Krishna caracteriza o resumo da Bhagavad Gita como inteligência racional. E também no verso famoso 10:10, Teshang satajyuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam jinamam upajantite. Para aqueles, Teshang, para aqueles que estão sempre ocupados em serviço, literalmente sempre ligados. Satajyuktanam bhajatam, adorando priti purvakam. Vocês aguentam um pouco mais sânscrito? Porque Bhagavad Gita é realmente elegante. A palavra purva em sânscrito você tem ainda em português prévio. Prévio é purva, tá? Então, purvaka, então também de purva também primeiro, mesma palavra. Então, ka é uma forma abreviada de kara, fazer, fazendo. Então, purvaka significa fazendo primeiro, no sentido de colocando como prioridade, outra palavra de purva, né? Primeiro, prioridade, prévio, tudo isso. Então, quando a palavra purvaka, que significa fazendo prioridade ou fazendo primeiro, quando é colocado como sufixo, isso significa que você faz o sentido da primeira palavra como prioridade. Então, quando Krishna diz priti purvakam, priti, amor, que você tem em português prazer, então, que priti também é prazer em sânscrito. Então, prazer primeiro, priti purvakam. O amor primeiro, neste caso. Então, mesmo em português dizem, meu prazer. Sim. Não é quadrado? Tá bom. Então, mas Krishna está dizendo, Bhajatam Priti Purvakam, eles que estão me adorando, colocando em primeiro lugar amor, no sentido que com amor, né? Priti Purvakam, Krishna diz, Dadami, dá em sânscrito, português. Bhagavad Gita é meio português, né? Mesmo só para mais um detalhe, se vocês aguentam um pouco mais gramática, que dá para ver como o português é uma língua indo-europeia, porque
mesmo o fato de colocar M na primeira pessoa, falamos. Isso também em sânscrito. Falamos, em sânscrito, vadamos. Então, mos ou mas, como sufixo indicando terceira, primeira pessoa plural é sânscrito. Falamos. Mas em português perdeu-se esse M na primeira pessoa singular. Caiu. Mas em sânscrito ainda existe. Então, dadami, primeira pessoa. Dadami buddhi yogam tam, pela qual upadranti te, eles se aproximam de mim. Yanti, eles vão, e upa, perto. Quer dizer, aproximar. Então, e também tem upa em português. Você sabia? É. Outra ficha, por favor. Vou explicar. Desculpa. Você tem uma ficha? É porque upa em sânscrito significa perto, mas também no sentido de perto, mas menos que. Como upa veda, que significa uma vedinha. Ou upa purana, uma puraninha. É isso aí. Então, no sentido de menos, como upa purana, upa em grego é upa, em grego, mas com H, que virou português hipo, como hipotermia, que menos que o necessário de calor, hipo. Então, aquele que em inglês é hypo, então aquele prefixo hipo é sânscrito upa. Interessante, né? Bom, chega de gramática histórica. Agora, mais interessante que Krishna diz em Bhagavad Gita que para aqueles que estão sempre ligados, sempre ocupados no serviço e que estão me adorando com amor mesmo, Krishna não diz que eu dou bhakti, ele diz que eu dou raciocínio, a prática espiritual da inteligência racional, da inteligência analítica, pela qual, e através dessa inteligência, ou através da prática de inteligência, que eles se aproximam de mim. Agora, lembram que no capítulo 2, inteligência é, por exemplo, analítica, o poder de distinguir entre o corpo e a alma. Isso é inteligência analítica, isso é raciocínio. Por exemplo, como exemplo que Krishna dá, Dehi nosmin jata dehi, assim como neste corpo. Dehi nosmin jata dehi, que você experimenta infância, juventude, e às vezes uma juventude estendida, muitos anos, adolescência, mas infância, adolescência, e até juventude em português, sânscrito jovem, e velhice. Quando você chegar na velhice, escreva para mim, eu quero saber como é. Vai me dizer, né? Então a pessoa analítica pode ver claramente que não posso ser o corpo. Impossível. É logicamente impossível que eu seja o corpo, porque eu tenho como um fato primordial, um fato que serve como a base de todos os outros fatos possíveis, que eu existe como uma pessoa individual consciente. E o corpo muda constantemente. Heraclito, né? Heráclito disse que você não pode pisar duas vezes no mesmo rio. E eu digo em relação ao corpo, você não pode respirar duas vezes no mesmo corpo. Porque o corpo vai sempre mudando. Então,
Isso é buddhi, inteligência. Mas voltando à sua pergunta, eu diria que, por exemplo, outro exemplo de inteligência analítica, que o propósito deste movimento é de desenvolver consciência de Krishna pura nos membros da sociedade e ao mesmo tempo de salvar o mundo, pregando. Agora, com inteligência podemos ver que o mundo não vai aceitar uma religião hipócrita. O mundo não vai aceitar um movimento que diz que tem esse algo superior, mas que manifesta relacionamentos internos que não são nada superiores. Ou, por exemplo, a inteligência analítica de observar que certa estratégia externa funciona ou não funciona no mundo atual. É por isso a inteligência analítica é importante. Também de poder responder argumentos contra a consciência de Krishna. E a segunda pergunta? Até que ponto, aliás, se a inteligência ou racionalidade seria uma opulência ou uma propriedade essencial de Deus? Seria muito difícil se entregar a um Deus estúpido, né? Mas, felizmente, Krishna é infinitamente inteligente. Mas se Deus não fosse infinitamente inteligente, não seria Deus. No sentido pleno da palavra. Se por Deus queremos dizer um ser perfeito em todo sentido, ele tem que ter inteligência infinita para ser esse Deus. Terceiro. Então, se os princípios da racionalidade ou princípios lógicos, qual a relação entre esses princípios e Deus? Se Deus se sujeitaria a esses princípios? Sim. Primeiro que coisas que são logicamente impossíveis, como um círculo quadrado, não empiricamente impossível. Por exemplo, se eu digo que vi um círculo quadrado em Sergipe, né? É o único estado no Brasil onde se vê regularmente. Mas se eu digo que vi um círculo quadrado em Sergipe, agora você não precisa viajar a Sergipe com turma de investigadores e concluir, então a gente não viu nenhum círculo quadrado em Sergipe. Você sabe, se você entende o significado de duas palavras em português, círculo e quadrado, você já sabe que essas palavras juntas não significam nada. O valor semântico total é zero. Então, dizer que Deus deve criar uma coisa que não pode existir, eu acho que se Deus deve ser... Eu acho que isso não tem nada a ver, porque você não está... Se você pede que Deus crie um círculo quadrado, na realidade você não pediu nada. Você não disse nada. Você só indicou seus próprios problemas, né? Então, você não pediu nada. É como se você não tivesse falado nada. Tem outras perguntas triplas? Tá? Seu nome? Revati Pati. Como vai? Veterano, né? No Ocidente, as pessoas têm a religião como algo assim, não muito Dá para ouvir lá? Mais alto. No Ocidente, as pessoas... Pode ficar em pé e gritar. Como se estivesse com raiva, né? No Ocidente, as pessoas veem a religião como algo não muito sério.
Então a consciência de Krishna é uma religião séria, mas como passar essa seriedade da religião de Krishna? Talvez seria bom que nós fôssemos sérios. Eu acho que isso talvez seria um bom primeiro passo, né? Porque senão eles têm razão. Mesmo que o público aceite que, sim, que tem sabedoria em algum lugar no mundo, mas se com a palavra religião eles querem dizer uma organização humana, se eles veem, por exemplo, o movimento Hare Krishna, no qual os outros não colaboram, não conseguem se unir, não conseguem montar programas efetivos, então talvez eles tenham razão. Claro que a consciência de Krishna, a forma pura, é a coisa mais séria no universo, mas isso não significa que um grupo de devotos são necessariamente sérios. É por isso nós temos que ir à luta. Nós temos que pensar no bem-estar do mundo e nosso próprio bem-estar e não sermos a sociedade internacional para conforto pessoal ou preferências pessoais ou tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Prabhupada deu sua vida, nós podemos, o que podemos dar? Então, sim, um movimento aqui no Brasil, ou vamos dizer no Nordeste do Brasil, unido, todo mundo trabalhando junto, ninguém insultando, xingando ninguém, ninguém ofendendo ninguém, quer dizer, damas e cavalheiros, não pessoas que justificam sua raiva em nome de estou manifestando a raiva de Deus para com você. Então, sejamos sérios. Sejamos sérios e veremos aqui no Nordeste do Brasil um movimento Hare Krishna muito forte. Eu acho que este jovem aqui queria perguntar algo. Muito obrigado pela essa oportunidade que você está dando da palestra aqui, Maharaja. Numa das séries que tem, inclusive no YouTube, falando Memórias de Prabhupada, um dos discípulos de Prabhupada fala que estava ele e Tamal Krishna numa sala e numa conversa com Prabhupada, Prabhupada falou que inclusive o próprio Prabhupada lia os livros dele porque o próprio Krishna ia pessoalmente ditar esses livros para Prabhupada. O senhor teve a baita misericórdia de se associar muito com Prabhupada. E se o senhor poderia, assim, se possível, falar um pouco da experiência que Prabhupada teve com Krishna? Sim, Prabhupada não queria dizer que ele não tinha nada a ver com os livros que ele escreveu, que ele só era com um tipo de, como se chama? Dizem... Médium? Médium. Sou um médium que... Krishna fazia tudo isso. Isso não é o que Prabhupada queria dizer. Uma vez, eu posso contar uma história da minha experiência pessoal. Eu era GBC em 75, o Prabhupada veio à minha zona, no México, e depois a Caracas, Venezuela. Então, México, cidade de México, uma vez o Prabhupada me mandou chamar. Eu entrei no quarto e o Prabhupada estava assim, bem à vontade, com o livro de Krishna, em inglês. E Prabhupada foi muito estático quando Prabhupada veio à América Latina, porque ele me tratava assim, com muito carinho, quase como amigo. Então, ele me disse, você já leu o livro de Krishna? Eu disse, sim, Prabhupada. Prabhupada disse, é muito bom, né? Mas ele falava sem nada de orgulho, ele como uma pessoa que descobria o livro de Krishna. Então, sem dúvida, Prabhupada é um meio transparente de Krishna, um guia médio, como ele dizia, transparente. Ao mesmo tempo, como falamos outro dia, 2 dias atrás, Prabhupada também é Prabhupada. E ser um
devoto puro de Krishna não significa ser um robô, ou simplesmente uma pessoa que não faz nada, que não fala nada. Então, obviamente, Krishna, Prabhupada, o conhecimento de Prabhupada de inglês não era perfeito, porque, como Prabhupada diz, Prabhupada mesmo escreve no primeiro canto do Bhagavatam que desculpam que isso não é a minha primeira língua. Prabhupada mesmo disse isso, e é necessário muita redação nos livros de Prabhupada, mas os livros são espiritualmente perfeitos. Agora, Krishna entende. Então, existe uma diferença entre Deus e mesmo uma alma pura. Maharaj, desculpa. É que eu queria dar continuidade à questão da pergunta. É que nessa que Prabhupada falou, como se você associou muito com ele, se o senhor poderia falar alguns comentários que Prabhupada fez para o senhor, que o senhor tem notícia de como era a questão de Prabhupada e o amor dele com Krishna, experiências que Prabhupada de realizações de Krishna na vida dele, assim, se o senhor poderia comentar assim, e se o senhor também puder comentar alguma do senhor também. Eu acho. Prabhupada, eu vi muitas coisas, como só rapidamente. Eu já contei a vocês sobre esse passatempo de Pittsburgh. Em 72 houve um festival muito famoso na ISKCON. Os discursos de Bhagavad Dharma no Vrindavan, em Vyaspuji Janmashtami de 72. Tem tantas histórias desse festival. Mas, voltando ao ponto, imediatamente depois do festival, Prabhupada foi a Pittsburgh, que é a 2 horas de New Vrindavan, cidade de Pittsburgh. E os dois tinham uma casa muito bonita que perderam, mas e também houve um programa que Prabhupada viu, por primeira vez Prabhupada viu aquele teatro do grupo Radha Damodar. Mas no templo de Pittsburgh, Prabhupada estava no seu quarto, que era um quarto muito bonito, e eu estava, Prabhupada, como se isso fosse a escrivania de Prabhupada, a escrivania baixa, Prabhupada estava sentado aqui, estava aqui mesmo, com a distância de Prabhupada. E Prabhupada falava de assuntos bancários, porque Prabhupada construía Mayapur e tantos projetos, e só Prabhupada sabia fazê-lo, então ele falava de assuntos bancários, cheques que tinham que ser depositados, diferentes contas. Mas eu estava assim, tão perto do Prabhupada, só eu estava olhando assim, este lado de Prabhupada, e eu vi que mesmo falando de assuntos bancários, que saíam lágrimas seus olhos. E eu vi que ele estava em êxtase, mostrando sintomas extáticos de amor por Krishna, mesmo que externamente todo mundo achava que ele só falava de assuntos bancários. Então, quando aí acabou o darshan, todo mundo saía, e eu, como se diz, fingi que estava saindo, mas realmente dava voltas para ser o último a sair. Queria ficar mais tempo no quarto de Prabhupada. E deu. Eu fui o último a sair do quarto de Prabhupada. E quando todo mundo tinha saído, e Prabhupada achava que todo mundo já tinha saído, eu devagar fechava a porta. E a última coisa que vi, que Prabhupada realmente estava em êxtase, e ele tinha na sua escrivania uma pena de pavão. Ele pegou a pena e se batia assim com a pena de pavão. Em êxtase, separação de Krishna. Acho que só eu vi isso. Então, isso também mostra como o próprio descrito os assim, gurus que falam que sempre falam de coisas íntimas, de êxtases. Não.
nenhum grande acharya autêntico mostrava comportamento assim. Os verdadeiros acharyas são muito discretos. Por exemplo, eu contei outro dia que Prabhupada pessoalmente contou para mim. Uma vez a gente caminhava em Santa Mônica. Santa Mônica era mais de Agostino, mas eu nunca imaginava uma boa praia. Não teria seu nome. Nem imaginava. Né? Mas uma vez eu caminhava com o Prabhupada e ele me contou que, eu contei 2 dias atrás, que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estava indo a Vrindavan e todos os Babajis estavam muito estáticos ou felizes. Que o grande Acharya vai vir agora que vamos ouvir de Rasa Lila e tal. Então Bhaktisiddhanta soube disso e provavelmente disse que ele chegou em Vrindavan, ficou 1 mês dando conferências todo dia, e por 1 mês, todo dia, ele dava uma conferência sobre o primeiro verso de Srimad Bhagavatam. Por 1 mês. Isso é o comportamento dos verdadeiros acharyas. Não aquele que sempre faz um show de que Rasa Lila, não sei o que, faz tempos íntimos. Nenhum acharya autêntico faz isso. E muito menos nesta era. Muito menos nesta era. Então, sobre... o que você disse? Conta alguma do senhor, né? Alguma realização do senhor. Mas sobre Prabhupada, eu quero falar de Prabhupada. Tenho que viver comigo todo dia, não? Eu tenho bastante de mim mesmo. Todo dia chega de mim. Mas Prabhupada, talvez a parte dos sintomas extáticos que Prabhupada tentava esconder, uma coisa que me impressionou muito mesmo, talvez a lição mais importante, é que ele sempre, não só é que ele sempre pensava em Krishna, mas ele sempre pensava em serviço a Krishna. Prabhupada, todo o tempo, todos os dias, não importa que estivesse contando uma piada, ou respondendo cartas, dando uma conferência, tomando banho, comendo, caminhando, em todo momento deu para ver, ele estava absorto em serviço devocional, na missão. A missão para Prabhupada era tudo. Ele não tinha outra vida. Sua única vida era sua missão. A missão de salvar este mundo. E quando o Prabhupada estava aqui, não foi tão fácil para o Prabhupada botar assim aquele pique em nós, porque eu lembro que Prabhupada, ele tinha que pregar muito para que os discípulos levassem a sério a sua missão e começassem a pregar, vender seus livros. Mas Prabhupada era sempre dia e noite, dentro da missão. Ele nunca saía da missão. Mesmo que relaxava, ele me contava piadas às vezes, mas estava sempre na missão. Então, se você quer estar com o Prabhupada, você tem que estar onde ele está. Ele está na sua missão. Se você está fora da missão, se você tem outros objetivos na vida, você não está no mesmo lugar. E outro ponto que eu posso mencionar é que, sem dúvida, foi uma grande honra ser discípulo de Prabhupada, porém, ser discípulo de Prabhupada em si não confere nenhuma vantagem especial em termos de desenvolver um relacionamento íntimo com Prabhupada. Porque Prabhupada, sempre quando se apresentava em situações sérias, como na capa dos seus livros,
os seus livros, ou quando ele se apresentava, ou foi apresentado a pessoas importantes no mundo, Prabhupada nunca se apresentou como o Diksha Guru da ISKCON. Ele sempre se apresentava como o fundador Acharya. Porque sob os grandes Acharyas existem centenas, milhares ou milhões de gurus. Então, Prabhupada, como fundador Acharya, ou melhor dizer, vocês, se fosse, vamos dizer assim, se fosse o caso que eu tenho automaticamente mais acesso a Prabhupada, um relacionamento mais íntimo com Prabhupada, porque eu fui iniciado por ele, se fosse o caso, então, logicamente, necessariamente, cada geração, por exemplo, este doutor de ciências devocionais aqui, também tem discípulos. Então, seria o caso que cada geração se afasta cada vez mais de Prabhupada. Que seria absurdo. Porque se eu estou automaticamente mais perto a Prabhupada que meu discípulo, então, logicamente, seus discípulos estão ainda mais longe. E quando seus discípulos têm discípulos, então, com o decorrer do tempo, o movimento de Prabhupada se afasta cada vez mais de Prabhupada. Que seria uma conclusão absurda, né? Qual o termo técnico, um argumento que leva a uma conclusão absurda? Redução absurda? Ah? A redução absurda. Sim. Oi. Porque na realidade, como discípulo, digamos, iniciado, sim, eu tenho algo que você não tem. Porém, isso não é a identidade mais importante de Prabhupada. Prabhupada, na capa dos seus livros, sempre se apresentava ao mundo como fundador Acharya. E você tem o mesmo acesso a Prabhupada como fundador Acharya que eu ou qualquer outro discípulo de Prabhupada. E é por isso mesmo que com o passar do tempo, que o movimento não se afasta de Prabhupada. Inclusive, vocês têm uma certa vantagem, no sentido que tem um ditado muito conhecido em inglês, que você não pode ver a floresta devido às árvores. Isso significa que quem está fora, por exemplo, se você está sobre uma colina, olhando para uma floresta, você pode ver a forma da floresta. Quem está floresta dentro, não pode ver nada. Dentro da floresta, você não pode ver a floresta, só algumas árvores. Então, muitas vezes, com mais tempo, as pessoas obtêm mais perspectiva. Podem ver mais claramente. Por exemplo, um exemplo muito prático, as montanhas rochosas, vocês dizem? Nos Estados Unidos, então, quando você vai, por exemplo, de Utah, o estado de Utah, a Colorado, você atravessa diretamente a cordilheira. Mas é muito interessante, quando você está dentro das montanhas, não é tão impressionante, porque a estrada, tem uma estrada muito rápida, é tão alta, que a estrada, às vezes, está como mais de 3.000 metros. A estrada, essa super estrada. Então, as montanhas parecem como colinas grandes. Mas quando você sai da montanha, por exemplo, típico, uma estrada sai em Denver. E aí você, por exemplo, aí você se afasta, vamos dizer, como 20 quilômetros de Denver. Você para e olha para trás, e aí que você fica boquiaberto. Porque a essa distância você vê as montanhas que são magníficas, que são realmente... Você fica boquiaberto vendo isso. Não dentro da montanha,
mais uma distância. Então, nesse sentido, eu acho que vocês, em alguns sentidos, se são sérios, podem ver Prabhupada, em certos sentidos, melhor que nós, os discípulos de Prabhupada, e seus discípulos, melhor ainda. Então, todo mundo tem sua vantagem, porém, finalmente, se eu me entrego mais a Prabhupada, eu posso entender Prabhupada melhor. Eu terei um relacionamento mais íntimo com Prabhupada. Mas se você se entrega mais, se você se dedica mais, é você que terá o relacionamento íntimo com Prabhupada. Porque, como eu disse, Prabhupada é, em primeira instância, o fundador Acharya. E todos os devotos da ISKCON, em todas as gerações, terão exatamente a mesma oportunidade de conhecer Prabhupada intimamente, se se entregaram, se se dedicaram à missão de Prabhupada. É muito simples. Acharya Deva. Sou? Bom, alguns dizem que não sou, mas eu digo que sou. Uma das características que a gente sempre nota se associando com o senhor é sua consciência muito forte de Srila Prabhupada. Mas a gente às vezes assim nota que na ISKCON, no dia a dia, nós não temos essa consciência tão presente. Muitos devotos não pregam muito a consciência de Prabhupada. De alguma forma, assim, né? Então eu acho assim que quando a gente está com o senhor, vê uma palestra, ouvir sempre o senhor está citando em Prabhupada, o senhor sempre está falando a importância dele, assim. Infelizmente a gente muitas vezes não vê isso. Então a consciência de Prabhupada, a gente sente que a nova geração se perde um pouco. A verdade é, se posso ser honesto, porque a alternativa é desonesto, né? Que quando tem a Vyas Puja de Prabhupada, eu às vezes assisto programas em diferentes templos americanos, na Europa. Posso dizer, infelizmente, eu quase sempre escuto pessoas contando historiazinhas de uma vez. Prabhupada disse, Prabhupada foi. Tudo bem, claro que devemos lembrar isso, devemos preservar essas memórias. Ao mesmo tempo, é difícil assistir um programa assim e ouvir sobre a visão de Prabhupada, o que ele queria em termos grandes, como ele queria transformar o mundo, o que nós temos que fazer agora. E, por exemplo, na Pranam Mantra de Prabhupada, que ele escreveu, que não tinha ninguém mais, a última linha é Paschatya Desha Tarine. A palavra Tarine, você sabe, Tarine, Tara é cruzar, atravessar, quem nos cruza do mundo material até o mundo espiritual. Mas Prabhupada disse Paschatya Desha Tarine, Paschatya ocidental. Prabhupada que está salvando, que está liberando os países ocidentais. E na ISKCON, infelizmente, é difícil, honestamente, encontrar uma pessoa, um devoto, que primeiro que preste atenção ao fato que os países ocidentais não foram salvos ainda, e que isso é um problema sério. E aparentemente os países ocidentais não estão no processo de serem salvos. Não é que estão cada dia mais salvos, é completamente o contrário. Pessoalmente, para mim, eu não posso descansar, eu não posso ficar tranquilo perante essa situação. E por isso, mesmo sabendo que muitas pessoas vão me xingar e criticar, que é com tal que tenha bom prachara, né? Dá para aguentar. Mas
Porque para mim isso é completamente inaceitável. Se nós estamos trabalhando de certa maneira e não estamos fazendo jus às palavras de Prabhupada, a honra de Prabhupada, poucos devotos até prestam atenção, estou falando de outros países, ao fato que a honra de Prabhupada de ter escrito um mantra e o fato não aconteceu, não está acontecendo, e quem vai defender a honra de Prabhupada? Então eu vejo como historiador, como ele é filósofo, né? Sou historiador, que também são perigosos. Historiadores. É boa briga. É, no octágono acadêmico, né? Mas qualquer historiador diria, historiador treinado diria que ISKCON encontra-se numa crise histórica. Mas em muitos lugares estão só afinando os harmônios. E tudo bem, Kirtan de 24 horas, 48, 72, 96. Não, tudo bem, eu sou pro-Kirtan. Mas não vejo um sentimento de urgência, de crise, que vamos, gente, temos que contornar isso, temos que fazer algo. Agora não é o momento de brigar entre nós. Não é o momento de nós sermos ridículos, absurdos, inúteis, egoístas, apegados a coisas materiais. É o momento de ir à luta. É isso aí. Isso é Prabhupada. Tem pessoas que se contentam com histórias simpáticas, que Prabhupada disse e depois outro disse e tal. Mas o Prabhupada que está fixo na minha mente, o Prabhupada que todo dia foi a luta para a sua missão. O senhor falou sobre médio, a certeza de mas é um médio. É porque na cultura, pelo menos aqui no Brasil, a cultura espírita, o médio também é chamado de cavalo. A média? Cavalo. O médio. O médio? Oh, de cavalo. É bom saber isso. Tá, Yamunacharya Goswami, Das Goswami. É um assunto um pouco difícil. O senhor estava falando de relacionamento, de comportamento, e a gente vê muitas vezes que tem muitas pessoas esquecem que existe a palavra perdão. E às vezes elas mantêm no coração e fazem questão de manter no coração certas situações que se passaram para manter aversão, manter indisposição para aquela pessoa, e esquece que todos nós podemos cometer erros e que por isso a palavra perdão existe, para que a gente possa perdoar e que a gente possa continuar. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Uma das posições mais prestigiosas no mundo material é a posição de vítima. Injustiçado. Porque quando você se gruda nessa lembrança como eu fui injustiçado, é uma situação bem prestigiosa. Porque se eu estou com, como se diz em português essa palavra, mágoas ou... Magoado. Sim, com mágoas, sim. Ou rancor, vamos dizer rancor. Então, nesse relacionamento da minha mente, que tenho rancor com uma outra pessoa,
eu sou completamente superior a essa pessoa. Eu sou inocente, vítima, mereço a atenção e simpatia do mundo, essa outra pessoa é vilão. Então, para quem está querendo se ensenhorear do mundo, é uma oportunidade de ouro. Porque em cada relacionamento em que você é uma vítima, você é quase infinitamente superior, moralmente superior àquela outra pessoa. E esse sentimento de superioridade é realmente um néctar material, não espiritual. E por isso as pessoas se aferram, Se apegam, se aferram. se aferram, se apegam e não soltam esse prestígio de ser um vítima. Mas na realidade esse sentimento é num sentido natural, você entende, todos nós temos ou temos tido sentimentos assim, algo humano, mas ao mesmo tempo, se eu estou, é como o seu hard drive, como se diz? HD. Tem um espaço limitado e tem certas coisas que ocupam muito espaço. Então, emoções são como dinheiro. Você tem uma quantidade limitada, se gastar aqui, não pode gastar lá. Então, nós devemos reservar nossos sentimentos para a missão de Prabhupada. Porque se você está gastando muita moeda emocional, em assim, preservando seu status como vítima, essas emoções seriam melhor dedicadas à missão do Senhor Chaitanya. E uma das ofensas ofensa. Qual língua ele fez? Italiano? Nem lembro. Uma das ofensas contra o santo nome é manter apegos materiais. Então, ódio, o raiva, o rancor é um apego material. E quem canta Hare Krishna e mantém rancor está ofendendo o santo nome de Krishna. Isso não significa que você deve se deixar abusar, não. Obviamente, ninguém deve se deixar abusar. Porém, manter esse apego material de ser vítima é uma das ofensas contra o santo nome. Porque neste mundo material a gente pega toda a oportunidade de ser importante. Então, primeiro tentamos ser importantes, assim, sendo muito bonitos, ou fortes, ou ricos, ou inteligentes. Isso não dá, tem outro jeito de ser importante, seja um vítima. Porque o vítima também é outra maneira de ganhar prestígio, né? Cara coroa. Mas devemos reservar nossa força emocional para a pregação das glórias do Santo Nome. E não jogar a 1 Pedro, né? Eu tenho uma mas tudo bem, vai. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa que não pôde vir aqui, aí eu gostaria de fazer. Pode ser? Vocês ouvem? Sim. Mais alto. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa que não pôde vir aqui, agora eu vou fazer. Baseado no documento enviado pelo senhor GBC, que trata de assunto relacionado com a justiça dentro da instituição, gostaria de saber como o Krishna West pretende contribuir para que aconteçam as mudanças necessárias para o bom desenvolvimento da ISKCON no macro e no microambiente institucional. Boa pergunta. Gostei do macro e micro. Isso foi toque elegante, né? Talvez em dois sentidos. Sim, business press.
Primeiro, dentro de Krishna West, queremos ser adultos e tratar todo mundo bem. A gente fala disso mais cedo hoje, mas queremos ser boas pessoas e respeitar todo mundo. E por isso, internamente, queremos dar um bom exemplo. Segundo, essa causa, como dizem os bravos unidos jamais serão vencidos. Não, sobre essa causa não é estritamente Krishna West, mas é engraçado porque agora vários GVC estão falando como mensagem. Claro que nunca o citam, porque isso seria inapropriado, mas por motivos difíceis de discernir, mas sim, a coisa está mudando aos poucos, devagar, quase parando, mas Krishna West é tecnicamente outro projeto. Sim. Falou sobre a necessidade de nós sermos sérios para que a consciência de Krishna possa ser vista de uma forma séria como uma filosofia superior capaz de salvar as pessoas. Essa seriedade, ela implica eu acredito, né, que ela implica em a gente ser sincero e persistir e insistir em treinamento. Você falou que a consciência de Krishna é treinamento, a gente treina, tem que treinar. Como um escritor tem que escrever, como um artista que vai, aqueles que vão para as Olimpíadas que fazem com o corpo, todos aqueles movimentos, eles têm que treinar, né? Treinar. E para treinar eles têm que superar limites, né? A cada dia eles superam um limite. Eu percebo que para praticar a consciência de Krishna, as pessoas, nós, devotos, de uma forma geral, usamos muito a desculpa de nossos limites. Mas eu tenho limites, meu limite vai até aqui. Sim. Até onde é limite e até onde é falta de seriedade, falta de esforço para sair da zona de conforto, de um comodismo. Eu diria, para não, sim. Um limite genuíno, eu diria. Se você ultrapassando esse limite, realmente não está fazendo bem a você. Você está ameaçando sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Se você realmente vai se machucar em algum nível, mas se é simplesmente um pouco de desconforto, temos que evitar os dois extremos. Um extremo é o tipo de como se diz em português, abnegação, autossacrifício extremo e não saudável que existia antes. Eu lembro quando eu era um devoto jovem, se um devoto realmente pensava muito na saúde do seu corpo, era isso, a gratificação dos sentidos. E falar da saúde emocional era loucura que não tinha nada a ver com Bhakti Yoga. Muito imaturos. Então, você tem um direito, um dever de manter sua saúde a todo nível. Mas além disso, você tem que ir à luta. Além disso, tem que ir à luta. E ninguém pode dizer que para manter minha saúde mental ou física eu tenho que insultar outras pessoas ou não posso colaborar. Isso é absurdo. Por exemplo, eu bolei Krishna West.
Yay! Isso é assim. Gente! Então, e houve muita crítica e até muita injustiça, mas eu sabia que por Prabhupada eu tenho que aguentar e por Prabhupada, né? E manter a união do seu movimento. Então eu tive que fazer 1000 coisas e não fazer 1000 coisas. Por Prabhupada para manter a união da ISKCON. Se você joga num time, é muito comum num time que os jogadores às vezes não se gostam, brigam, mas na hora H, na hora de jogar, eles têm que jogar. Um jogador que no meio de um jogo, influenciado por rancor com outro jogador, simplesmente não é profissional e não merece estar lá no campo. Então existe um profissionalismo, eu acho que está faltando drasticamente, um profissionalismo, que eu sou servo de Prabhupada, e obviamente Prabhupada precisa que os outros se colaboram. Se eu sou muito chato, se essa pessoa me insultou e vou... Nossa, entende? Não estou sendo profissional. Eu tenho que... Como avião, por exemplo, se você está voando e as... Como se diz? Pessoas a bordo? Comissários. Comissários. Talvez não se gostem, mas na hora de decolar ele tem que fingir. Isso se chama profissional. Isso não é falso, isso não é... Não, isso é profissional. Se você está num avião e 2 comissários estão brigando, isso é absurdo. Você não quer saber, não, que... Não, mas ela falou isso para ele. Não, mas ele... Você comprou sua passagem, você tem direito a serviço profissional. Então, assim mesmo, as pessoas que se aproximam do movimento Hare Krishna têm direito a serem atendidos por devotos profissionais, no sentido que sempre colocam o dever antes de sentimentos pessoais. Isso é profissional. Atrás. Você? Você falou sobre todos terem acesso. Lá e depois lá e depois lá. Sim. O senhor falou que todos têm acesso a Srila Prabhupada. Sim, se aproveitam. Sim. Eu queria entender no sentido assim... Bom, eu vou explicar a ideia. Às vezes eu observo que a gente coloca Prabhupada, como o senhor apresentou, honrar Prabhupada, honrar a missão de Prabhupada. Com quê? Honrar a missão Sim. de Prabhupada. Ler os livros, você está em contato com Prabhupada. Mas Prabhupada voltou ao mundo espiritual. Então eu também tenho essa ideia, assim, por exemplo, deidade de Prabhupada. Quando eu oro a deidade de Prabhupada, com quem eu falo ali? Que energia eu estou acessando? Porque quando eu estou com as deidades, eu realmente confio. O Krishna está aqui, né? Na medida que estou aqui vencendo os meus obstáculos, os meus sentidos, mente, inteligência. O Krishna está aqui. Mas quando eu olho para o Prabhupada, eu fico, mas o Prabhupada voltou, ele está aqui. Ele é uma força viva ou é uma forma de honra ao que ele fez, ao desejo dele? Eu queria entender um pouco isso. Uau! Pergunta delicada, né? Boa pergunta. Primeiro, segundo, Prabhupada mesmo, como ele se apresentava. Eu acho que não seria justificado pensar que, por exemplo, se milhões de pessoas estão rezando para Prabhupada, que Prabhupada está ouvindo milhões de preces simultaneamente. Porque eu acho que isso é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Ao mesmo tempo, Prabhupada está presente num sentido espiritual. Mas eu vejo na minha vida espiritual que Prabhupada está aqui, a sua potência está presente através do Anjo de Krishna.
Que Prabhupada obviamente é um devoto eterno de Krishna, um devoto puro eterno. E essa energia única de Prabhupada, essa pureza de Prabhupada. Prabhupada, nesse sentido, está presente, não exatamente como Krishna, no sentido de conversar simultaneamente com milhões de pessoas. Isso é Deus. Mas a sua presença espiritual está lá, mesmo que obviamente ele não pode fazer tudo o que Deus faz. Mas Krishna manifesta da morte uma presença espiritual de Prabhupada. Não exatamente interativo como Krishna mesmo, mas ainda assim a presença espiritual de Prabhupada. E mesmo se você oferece uma oração a Prabhupada, Krishna pode levar essa oração a ele. O Krishna mesmo pode responder. Então, entre Krishna e Prabhupada, eles se entendem e conseguem fazer o que tem que fazer. Agora, esse lado negativo. Não, só sobre esse ponto. Sim. Porque só é errado considerar Prabhupada Trikalagya. Prabhupada negava sempre que ele era em assuntos materiais onisciente ou infalível. Se você vê no Bhagavatam, o que o Bhagavatam quer dizer com o termo Trikalagya, Kala quer dizer, quem conhece os três Kalas, os três tempos, passado, presente e futuro, isso se refere aos yugas. Por exemplo, Vyas, sendo Trikalagya, sabia que vinha Kali Yuga. Bom, aqui em Natal não é tanta coisa, mas, por exemplo, Nova Gokula, agora é inverno, então inverno é muito diferente que verão. E por isso vocês conhecem as estações. E assim mesmo, é isso que o Bhagavatam está dizendo. Sim. Primeiro, agradecer a Krishna pela oportunidade de estar aqui na sua presença. Não só pelo senhor ser a pessoa ilustre que representa pela educação Prabhupada, mas pela sua vida ser um testemunho vivo do que o senhor fala. Isso é muito importante. Um pouco mais forte. A sua vida ser um testemunho do que o senhor fala. É muito forte para a gente, e a gente enxerga, sente o amor que o Senhor propaga por Prabhupada. E, assim, é o meu primeiro contato com o amante de Prabhupada verdadeiro. Eu acho que quem faz o amor é o amante, né? E acho que estou nessa caminhada junto com o grupo Alta de Luz há 5 anos em direção ao Krishna Oeste. E me sinto muito honrada com este nome, com esta criação. Primeiro, porque quando conhecemos a consciência do Krishna, sabíamos nada, né? Dos mantras em sânscrito, não sabíamos nem pronunciar o nome dos devotos, era difícil falar. Muitos ainda não sabem. E temos a nossa base, né, filosófica dentro do kardecismo, dentro do cristianismo, né, dentro dessa filosofia mais cristã. E assim, já éramos vegetarianos e pelos princípios não foi difícil chegar. O difícil de chegar foi mesmo o olhar diferenciado os espíritas, né? E até hoje, a gente ainda não se posicionou em um lugar. Eu penso que nós somos Krishna Oeste, né? Eu queria que o senhor nos dissesse algo sobre isso. O que nós entendemos dentro da distribuição do programa, né? Sim, dentro de Krishna é o Bhakti, né? O Bhakti. Aí deixa eu lhe dizer só. É a mãe da Carol. Que foi iniciada.
Ah, você me escreveu uma carta? Foi, não fui eu, foi o nosso orientador espiritual que mandou aquela cartinha amorosa. Pode falar um pouco mais alto. O nosso orientador espiritual que mandou aquela cartinha amorosa, que se apresenta como João, e ele nos indicou, né, para conhecermos a consciência de Krishna. Fomos em Giridhari participar de um retiro, já que lá em Giridhari abraçava mesmo essa diversidade religiosa. E o grupo sabe poucas coisas para abrir um programa do Bhagavad Gita para as pessoas chegarem, mas nós aprendemos outras coisas, né? Sim, Nos sim. direcionarmos, né, dentro do modo da bondade, nos aproximarmos nessa condição de nos respeitarmos, né? E dentro dessa caminhada, ajudar as crianças nessa semente de amor a plantarem e florescerem mais cedo, né? Eu vim conhecer a consciência e a ciência espiritual com 50 anos de idade, em muita desvantagem, e com todos os requisitos, né, do cristianismo, com toda a adoração. Então, as minhas perguntas para o Senhor são: eleger o altar, a gente sabe que Krishna é mesmo essa personalidade principal, é mesmo esse ser maior, e que essa qualificação desse amor depende muito mesmo, né, da nossa vigilância, do nosso esforço para nos aproximar do modo da bondade, para dar esse salto qualitativo, amoroso, transcendental. Mas a gente traz um amor muito intenso no Ocidente pelo Mestre Jesus, né? Ele tem toda uma referência em nossas Isso. E a maior dor da gente era não poder botar a imagem de Jesus junto de Radha e Krishna. E muitos dos nossos, né, caminhantes que... Não, na sua casa, eu não posso dizer para você o que fazer na sua casa. Jesus e Krishna é a mesma família, né? E não tem nenhum problema em fazer essa adoração. Não, na sua casa, eu não posso dizer o que você pode fazer na sua casa. Outra coisa, Acharya Deva, para aqueles que não escolheram, né, todos os princípios de se transformarem em Hare Krishna, quando a gente toma a iniciação, que a gente faz os votos, né, Sim. de fidelidade a esses princípios. Aqueles que escolhem e conhecem a consciência de Krishna para cantarem japa, mesmo caminhantes das suas religiões que escolheram. Por exemplo, eu tenho um amigo que é dirigente de um centro e ele conheceu a consciência de Krishna nos nossos programas, a gente falando. Sim, uma pessoa, entendo. Entendo. Para iniciação, uma pessoa que segue os princípios e entende e aceita a nossa filosofia pode ser iniciado. É muito simples. A pessoa... Aquele que continua nos seus princípios religiosos, mas sim. Não, mas a iniciação, no momento de iniciação, a pessoa faz um voto. Então, quem pode cumprir esse voto, quem aceita os ensinamentos de Prabhupada, pode ser iniciado. Tem sacerdotes em várias tradições, ortodoxo, católico, que também são iniciados. Quem pode seguir o voto de iniciação e que aceita os ensinamentos de Prabhupada pode ser iniciado. Então nós também podemos, com uma dificuldade grande de estar próximo a toda a linguagem sânscrito, né? Não. A gente pode também só cantar o Hare Krishna nesses processos de todo... Sim, e entender, né? sim, canta Hare Krishna, o ponto importante não é sânscrito. O ponto importante é o que Prabhupada está ensinando. É o Bhakti. Sim, entender o que Prabhupada ensinou em qualquer língua e cumprir assim o voto, isso é
Arreglo. Hari Chakra, muito paciente. Mas a roda agora chegou até você. Senhora Deus, a minha pergunta é sobre o respeito. Porque na última taxa da gente, você falou sobre o respeito. Que é uma necessidade psicológica do ser humano ser respeitado. Ou aceito numa sociedade. Aceito, né? É. Mas ao mesmo tempo nós temos nas nossas escrituras os versos do Senhor Chaitanya. O terceiro verso do Sikshastra fala também sobre respeito. Ele fala que nós devemos respeitar a todos, mas nós não devemos querer respeito. Aí, para não criar uma confusão... Mas estamos falando de coisas diferentes. Porque em dois sentidos. Primeiro, isso de ser mais tolerante que uma árvore. Obviamente, estamos falando de um grau muito elevado de consciência de Krishna. 99, algo dos devotos não estão nessa plataforma. Então, Prabhupada disse, você não pode imitar. Por exemplo, podemos aspirar. Não, outro tipo de aspirar. Por exemplo, uma vez... É por isso que você nunca encontra poeira num guru autêntico. Tu está aspirando o guru, né? Aspirantes, sim. Por isso você nunca... Se você encontra poeira num guru, não é autêntico. Mas... Por exemplo, uma vez, eu lembro que eu estava em Los Angeles e Prabhupada dava uma aula e mencionou Raghunath Das Goswami, que comia tão pouco, uns grãos rejeitados de arroz todo dia, mais ou menos como eu. Mais um pouquinho. Eu como alguns grãos e mais um pouquinho. Mas eu lembro que Prabhupada disse, se você tenta imitar Raghunath Goswami, você cairá. Você cairá da consciência de Krishna. Então, quando você for mais tolerante que a árvore, mais humilde que a palha, aí você não precisa de respeito do mundo. Porém, mesmo assim, Krishna diz claramente em Bhagavad Gita que mesmo a alma autorrealizada continua a seguir as mesmas regras para não desencaminhar os outros. Isso é um ponto. E outro ponto, que Krishna diz em Bhagavad Gita que você não pode praticar vida espiritual se você come demais ou muito pouco. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu diz Nadananda Janana Sundarim, ele não está falando das necessidades básicas da vida. Ele está falando de uma pessoa que busca prestígio, que busca seguidores. Tem certas necessidades físicas, certas necessidades emocionais que são tão básicas que preencher essas necessidades não é buscar gratificação dos sentidos, buscar seguidores. Como eu dei o exemplo que quando os monstros atacavam Vrindavan, e os associados de Krishna são almas liberadas que desceram com Krishna, mas eles gritaram Krishna, Krishna, porque era tão chocante. Eles não eram devotos que planejavam que eu vou servir Krishna, vou conseguir esses prêmios, não. Mas tem certas necessidades básicas que não são vistas como gratificação dos sentidos. Então, ter um equilíbrio mental e emocional não é gratificação dos sentidos e não é o que Chaitanya Mahaprabhu
quer dizer quando ele diz na jana. Jana em português, gente, jana. Entende? Esse lado estou virando, sim, agora no meio. Rapidinho, ela falou que quem escreveu a carta para o senhor foi o orientador espiritual, correto? Deste plano ou de outro? É muito importante saber isso. Mas a pergunta era outra. Depois eu posso ler a carta depois, né? Posso ver a carta depois? Então, tudo bem. A cultura védica prega que quando eu sou um ser humano muito vil, eu reencarno como um animal, correto? Ou como um ser humano insuportável. Ok. Porque senão, porque tem tantos? A minha dúvida é o seguinte, o espírita, ele acredita mais ou menos assim, mas não que eu reencarno nesse plano, neste mundo, aqui no planeta Terra, em 2017. A minha dúvida é, eu reencarno realmente agora? Nós queremos servir a Krishna. Sim. Reencarnação, encarnação, não interessa. Prabhupada veio, ele nos deixou uma missão, queremos servir essa missão, aqui e agora. A gente não tem tempo para pensar em outra coisa. Ali. Esse lado. Você? Sim, Acharadeva. Sobre um trecho que eu li do Prabhupada Lilamrita, e o Prabhupada faz uma analogia referente ao que poderia destruir a isso. A analogia é sobre os gravetos. Vários gravetos, Maya não poderia quebrar. Um graveto seria muito mais frágil. Considerando o fato de que o Krishna West traz Srila Prabhupada para o centro de forma natural como ele era, até que ponto, a pergunta é, qual o risco de não levarmos em consideração de que, se nós não formos uma sociedade unida, se nós não nos esforçarmos para sermos uma sociedade unida, tendo um relacionamento amigável, de respeito, de tolerância, qual o risco disso? Mas eu acho que não tem risco porque eu sempre levo isso à consideração. Não, mas os devotos que estão comigo entendem isso. E todos os devotos em muitos países que estão trabalhando no Krishna West sempre respeitam os outros programas da ISKCON, tem um nível muito alto de ética e estamos sempre compensando por esse risco. Não corre. Vrindavan Katu. Estamos agora na maratona de julho, né, da distribuição dos livros de Prabhupada. Ups, desculpe. Então, eu acho que eu furei a mata. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa distribuição de livros e palavras de entusiasmo, para que tem muitos santaneiros aqui, Santa, eu vivo no Santa, eu faço Santa diariamente, distribuição de livros dele. Já não é pessoal, né? Você gostaria de comentar sobre isso? Posso falar, querem ouvir, senhor?